Você tem cachorro que eu sei, seu safado. Você, seus sacripantas, tem gato em casa. Você que está assistindo o vídeo é um dono de um pato de estimação. E você justifica o fato de você ter um ganso de guarda, de ter uma iguana do coração, com estudos dizendo que ter animais de estimação faz bem para a saúde, principalmente para a saúde mental. Eu sou Emílio Garcia, tutor de um gato chamado Torresmo e de uma cachorrinha chamada Bolacha, e eu tô aqui para dizer para você que está assistindo esse vídeo que não necessariamente esses estudos que mostram que ter pet é bom para a sua saúde estão corretos. Então, uma coisa bem legal para a gente começar a dizer é que a interação entre gatos, cachorros e homens, principalmente, mas principalmente entre cachorro, é uma interação bastante antiga na história da humanidade. Então, quando os primeiros lobinhos começaram a chegar perto dos assentamentos humanos e teve esse caso de coevolução, tem gente que fala que a gente domesticou o cachorro, mas talvez o cachorro tenha domesticado a gente. Então foi uma codomesticação, uma domesticação paralela entre esses bichos, que fala que essa é uma interação antiga, que essa interação antiga moldou os dois organismos e que ao moldar esses dois organismos, o que a gente tem é uma resposta positiva para ambos. Foi bom para o cachorrinho, é bom para a gente, e nós temos uma interação que é definida como uma interação mutualística, boa para os dois organismos que a gente está falando. E tem vários trabalhos que tentam corroborar, que tentam entender se isso é verdade ou não. Então tem um trabalho bem legal que eu vou mostrar aqui para vocês agora, que mostra o efeito daqueles cães de serviço, daqueles cães de companhia e cães de ajuda mental para as pessoas em veteranos de guerra nos Estados Unidos. Então o que os caras fizeram? Eles pegaram nos hospitais de veteranos, sortearam as pessoas, metade das pessoas receberam cachorrinhos, metade das pessoas não receberam cachorrinhos, a vida deles seguiu e eles foram acompanhando a saúde mental e principalmente o transtorno do estresse pós-traumático nessas pessoas. Então o que foi comprovado foi que sim, foi que os cachorrinhos eles são bons para essas pessoas, que as pessoas que tinham cachorrinhos se recuperaram melhor, tiveram uma recuperação melhor, ficaram saudáveis mais rápido do que as pessoas que não tinham cachorrinhos. Então olha só que interessante, cachorrinhos fazem bem, só que nesse caso aqui cachorrinhos fazem bem para pessoas que passaram por um transtorno do estresse pós-traumático, certo? Tem um outro trabalho bem legal que foi feito com pessoas mais velhas. Então eles fizeram um estudo com pessoas com pessoas mais velhas em casa de cuidado de pessoas mais velhas, e eles fizeram a mesma coisa. Eles pegaram pessoas que deram cachorrinhos, pessoas que não deram, e eles conseguiram mostrar que as pessoas que ganharam o cachorrinho, as pessoas mais velhas, as pessoas idosas que ganharam cachorrinhos, elas tinham uma vida mais saudável e, inclusive, sobreviveram mais do que as pessoas que não tinham cachorrinhos, tá bom? Esses dois estudos são bem legais porque eles foram feitos com grupos que tinham tratamento e controle e que eram facilmente visíveis. Só que esses dois trabalhos, eles podem representar um problema. Por que eles podem representar um problema? Porque a gente pode, em primeiro lugar, extrapolar isso para todo mundo. Então, já que essas pessoas tiveram benefício, todo mundo vai ter benefício. Mas isso não é uma boa ciência. Por quê? Porque eu estou comparando coisas que não são comparáveis. Eu estou mostrando coisas em situações extremamente específicas. Eu estou falando de veteranos de guerra e eu estou falando de pessoas idosas que estão sozinhas, que não tem, nesse caso específico,
mais um objetivo e que isso pode ser importante para elas. Eu não estou falando que todas as pessoas mais velhas não têm objetivo, estou falando especificamente das pessoas do estudo em questão. E aí o que os pesquisadores desse trabalho que eu vou falar para vocês fizeram foi olhar para os artigos que tentaram entender para a população geral. Então, quando eu saio desses casos específicos, será que ter cachorrinhos, ter gatinhos, ter patos, ter pets, ter animais de criação, realmente faz bem para pessoas? E o que eles descobriram quando eles fizeram essa revisão desses artigos é que fora desses casos específicos, a gente não tem evidência. A gente não tem nenhum trabalho, e eu já vou explicar por quê, mas a gente não tem nenhum trabalho realmente sustentado, ou talvez a gente nunca consiga fazer um trabalho realmente que consiga testar essa hipótese de verdade. Então eles dão alguns exemplos. Por exemplo, tem um trabalho que tenta relacionar depressão a ter ou não cachorrinhos. E o que as pessoas discutem é que pessoas que têm cachorrinhos tendem a ter menos depressão. O problema que acaba acontecendo é que, de novo, eu não sei se Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais. Eu não sei se é o cachorrinho que combate depressão ou se pessoas com depressão tendem a pegar menos cachorros. Tem um outro trabalho, por exemplo, que mostra que pessoas que têm depressão têm gatos. Eu não consigo dizer se é o gato que causa a depressão. Então é muito difícil você pegar esses trabalhos e pegar principalmente essas características que são multifatoriais e você atribuir isso a um fato, atribuir isso a um organismo. Então, não tenho depressão, portanto, eu tenho cachorrinho, portanto, não terei depressão. Ou cachorrinhos são a cura para depressão. Ou gatos são a causa para depressão. Então, é muito louco vocês imaginarem quando eu falo a frase assim, ó, cachorrinhos curam depressão. Eu tenho um artigo que mostra isso. E todo mundo vai falar, olha só, lógico, cachorrinhos são fofinhos, eu fico mais feliz perto de cachorrinhos. Mas a hora que eu falo que gatos causam depressão, eu causo um problema, principalmente em quem gosta de gato. Tá? Então olha que interessante. A gente precisa entender que o método, ele é muito complicado nesses casos. No caso dos veteranos, eu consigo montar um experimento. No caso dos idosos em asilos, eu consigo montar um experimento. Eu consigo dividir as pessoas em grupos, sortear quem vai receber cachorro e quem não, e ver o efeito disso na vida das pessoas. No caso da população geral, eu não consigo fazer isso. Os artigos, eles funcionam, eles são muito menos sólidos, eles não têm tanta base para discutir. Então, a hora que a gente olha para esses artigos, para esse corpo de artigos, ele tende a ser inconclusivo. A gente não consegue ter certeza do efeito de animais domésticos na vida das pessoas, certo? Mas, Emílio, tem milhares de artigos nesse sentido. Mesmo assim, a maioria desses artigos aparentemente tem problemas de método. E aí o que os pesquisadores eles foram ver foi quem fundiava, quem pagava esses artigos. E na maioria dos casos, quem paga os artigos é a indústria do pet, a indústria da ração, a indústria da roupinha, a indústria da caminha, que é uma indústria bilionária no mundo todo. E ela tem muito interesse em convencer a gente de que os cachorrinhos, os gatinhos, os pets, eles são importantes para a nossa qualidade de vida. A grande questão não é nem em relação à ética do pesquisador, mas é que a hora que você tem uma empresa pagando por esses trabalhos, elas influenciam no tipo de pergunta que vai ser respondida. Então, as pessoas só vão responder aquelas perguntas que são as perguntas de interesse dessas indústrias, certo? Então, o cuidado que a gente tem que tomar quando a gente faz uma análise mais ampla em relação a como a ciência funciona, as respostas que a ciência vai dar, são aquelas que a gente sempre fala quando a gente fala de método científico. A hipótese é válida? O método para responder essa hipótese é um bom método? Os resultados estão condizentes com esse método? Se esses 3 parâmetros forem bem respondidos, a gente tem boa ciência. Só que, e principalmente, tudo isso foi pensado a priori e não tem uma influência externa. E a hora que a gente olha para os dados do cachorrinho,
dos trabalhos que defendem os pets, grande parte deles, principalmente quando a gente fala da população geral, não de populações específicas, não cumprem bem esses papéis. E talvez não cumprem porque é muito difícil de cumprir mesmo. A gente nem precisa entrar no âmbito das empresas ou dos pesquisadores que estão fazendo essa pesquisa. Tem gente muito boa fazendo essa pesquisa. Inclusive, essa discussão que eu estou levantando é uma discussão trazida por um desses grupos que estuda esses animais. E que está falando que talvez a gente nunca consiga responder essa pergunta se cachorrinhos fazem bem ou mal pra gente. Então, esse é mais um fatorzinho, é mais um pontinho que eu trago aqui no Blá Blá pra gente discutir, pra gente conversar, pra gente entender e pra gente pensar se a gente deveria ter cachorrinhos ou não. E inclusive pra parar de encher os outros que não querem ter bicho. Se você quer ter o seu cachorrinho, tenha, mas não enche o saco dos outros. Se quer ter o seu gatinho, tenha, mas não enche o saco dos outros. Agora, se você quiser ter um ganso de estimação, aí você toma cuidado que os bichos são bravos demais. Eles perseguem a gente. Então, tenha um ganso de estimação por sua conta e risco, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de deixar o seu like e deixa o comentário aqui embaixo também. Falou? Valeu e tchau!